Muito bem, boa noite a todos, né? Vamos iniciar hoje com partida eletrônica de motores, né? Existem as partidas mecânicas, que são com cotatores, né? Chaves que abrem e fecham. E existem partidas que usam chaves eletrônicas, que têm a vantagem de você poder fechar e abrir numa frequência muito elevada e sem que haja desgastes. Especialmente no inversor, a gente vai ter a vantagem de poder, inclusive, controlar a velocidade do motor, ligando e desligando. Na verdade, o inversor faz isso, ele liga e desliga o motor continuamente, né? Isso é bom para o motor? Claro que não, é uma porcaria para o motor. Para o sistema todo é bom, porque para a tua automação facilita. Mas para o motor seria muito melhor ele simplesmente ser alimentado com a tensão de rede. Não na partida, eu digo em regime. Na partida, claro que é ótimo partir ele com uma tensão reduzida e sem carga, né? Com carga e tensão reduzida também pode ser que não resolva nada, pode ser que você não consiga partir. E não adianta também você conseguir partir e destruir todo um sistema que está acoplado àquele eixo. Partida de um motor é coisa muito séria. Então, nós vamos aqui analisar algumas partidas mais primitivas, mais simples, e tudo que é primitivo não é ruim, tá? Pode não atender às tuas necessidades, mas é robusto, então isso se usa muito ainda assim, né? Em especial a partida direta em motores pequenos. Por que motores pequenos? Porque o motor na partida ele tem uma corrente de partida elevadíssima, que varia aí entre, vamos pegar na prática, entre 6 e 9 vezes a corrente nominal do motor. Então, uma coisa é um motor de 2 amperes partir com 18, beleza, qualquer redezinha elétrica aguenta 18 amperes. Agora, uma coisa é um motor de 100 amperes partir com 600 que seja, né? Aí sim, né? Aí o bicho já pega e se torna tecnicamente inviável você ter uma rede só para ter o capricho de partir uma máquina diretamente, e mesmo porque um monstro do motor de 100 amperes, se você partir direto, não preciso dizer o que acontece mecanicamente com todo o sistema. Você tem que partir de leve. Existem, então, partidas diretas, partidas estrela-triângulo, né, onde você faz uso do sistema trifásico para poder partir em 220 na bobina do motor e depois jogar 380. Essa partida certamente vocês já viram também, né? Então, você, ao invés de dar um soco bem dado no motor, você dá 2 meio soco, né? Agora, bem dimensionada e o motor partindo sem carga, ela traz vantagens, porque é melhor dois tapas do que um soco, né? Machuca menos 2 tapas do que um soco. O sistema pode suportar com mais facilidade. Agora, se você parte com carga, essa aqui já é um pepino, porque você partiu com tensão reduzida e já tem carga, o torque cai, então ele já não vai acelerar até onde ele deveria para você jogar o 380 e ter um segundo pico de corrente pequenininho, né? Então, ela não é feita para partir com carga, é só para partida vazio. E o que vem a suprir essa falta de tecnologia mecânica, né, para a partida de motores. Aqui teria o autotransformador também para falar, mas já se torna muito mais em conta hoje uma soft starter. A soft starter, ela é uma forma de infinitas estrelas triângulos. Você parte ali, se o teu motor é de 380, você pode partir com uma tensão bem pequena, que seja 50 volts, e vai aumentando 50, 51, 52, 53 volts, eficaz,
né? Essa tensão ela vai aumentando até chegar no 380, né? E enquanto essa tua tensão está aumentando, o motor está embalando. E se o motor está embalando, conforme você aumenta a tensão, a corrente não é mais a corrente de pico, né? E existe, inclusive, uma relação que eu vou colocar aqui agora. A pena é que eu estou com... Só deixa eu fazer uma coisinha aqui que... Eu estou com a minha mesa digitalizadora. Vou colocar aqui para vocês verem. Ela está mal mapeada. Agora sim. Então, existe um gráfico de corrente do motor. Não é por tempo que eu vou fazer, é por rotação do motor, né? Esse ômega aqui é a rotação. E esse gráfico é mais ou menos assim, ó. Quando a rotação é zero, tem a corrente de pico. Conforme a rotação vai aumentando, conforme ele vai embalando, a corrente cai. Claro que isso aqui é para tensão nominal. E a corrente, né, ela... Idealmente, ela seria zero aqui na velocidade síncrona, né? Supondo que eu não tivesse corrente de magnetização nem nada, né? Mas não vamos complicar já. Muito bem. E para tensões menores, como é que funciona? Funciona assim, ó. Eu tenho outras curvas aqui para as tensões menores. A corrente de pico também diminui se eu jogar uma tensão menor. Ah, mas isso é muito lindo, então essa máquina é perfeita? Claro que não. Claro que não, porque você tem um prejuízo quando você diminui a tensão, não tem só lucro, não cai só a corrente, tá? Senão seria maravilhoso. Aqui eu tenho uma curva de torque ou de conjugado, que é a mesma coisa, por velocidade. Então, o motor de indução, né, aqui mais ou menos está o conjugado nominal, o conjugado de trabalho dele, tá? Conjugado nominal, e também eu posso puxar para cá um ômega nominal, que é a velocidade, os RPM nominais dele, né? Se ele é de 4 polos, é um pouquinho menos do que 1.800 RPM, né? E aqui também eu tenho vou colocar aqui pertinho do ômega síncrono, ômega nominal, que é o mesmo desse aqui. Agora, se eu abaixo a tensão, meu amigo, não se iluda, você vai perder torque. E aí, se você está partindo a vazio, beleza. Aí, meu Deus do céu, quase nem precisa de soft starter também, se for partir a vazio, né? Mas imagine que a tua carga seja um ventilador, que tem mais ou menos esse jeitão aqui, ó. Se você partir com pouca tensão, ele não vai nem chegar na velocidade nominal, né? Não vai nem chegar, né? Então, você tem que ir aumentando a tensão, não é problema, isso a gente vai ver bem. Então, soft starter, hoje é uma saída fabulosa. Por quê? Porque ela aumenta a tensão devagarinho, ela é relativamente simples e relativamente barata. Claro que ela é mais cara do que esse e muito mais cara do que esse. Esse tem um contator, esse tem 3 contatores. E aqui a vantagem... mas é mais caro. Pô, mas aqui já tem toda a proteção, tudo embutido, né? Coisa que esse não tem e aquele não tem. E o inversor? Bom, o inversor eu digo o seguinte. O inversor, além de ser bom para a partida, o inversor regula a velocidade do motor. Ao invés de colocar só 60 Hz, você pode colocar 50, pode colocar 10, pode colocar 0. Pode colocar 80, se você quiser. É claro que não é tudo tão mágico, nós vamos ver algumas limitações, né? Mas o conceito é esse. E vocês podem já ficar com alguma coisa na cabeça, assim, ó. Tudo que a soft starter faz, que é partir o motor, o inversor faz e faz melhor, tá? Por quê?
Porque o inversor consegue manter essa curva de conjugado mesmo com tensão baixa. A soft não consegue. A soft baixou a tensão, baixou o conjugado. Todos esses três aqui, ó, baixou a tensão, baixou o conjugado. Esse aqui é perfeito. Por quê? Porque ele controla o fluxo magnético. E o fluxo magnético, ele é proporcional à tensão e à frequência. E esse cara aqui, o nome dele é inversor de frequência. Mas claro que ele muda a tensão e muda a frequência. Então, se ele faz a tensão cair a metade, ele faz a frequência cair a metade também, fluxo constante, torque constante. Agora, esse daqui é sempre 60 Hz. Se cai a tensão, a frequência fica a mesma. Bom, já ficou claro que o inversor faz, né? Só que o inversor só para partir, bom, existem cargas que você vai pegar e colocar um inversor e não uma soft, porque a soft não dá conta de partir. Por quê? Porque a carga é uma carga com muita inércia, com muito torque, e que com conjugado reduzido você não consegue partir. Você vai ter que partir com conjugado nominal. Então você vai usar o inversor, nem que seja só para partir, porque a soft não deu conta de partir. Aqui nós temos um gráfico não tão comum, né? Aqui o eixo X e aqui o Y, né? Note que aqui o teu tempo e aqui a corrente. Né? Essa aqui é chamada de corrente de pico do motor, normalmente. Tá? Aqui é seria o pico do pico, que não é nem levado tanto em consideração, que ele vai de 8 a 12, né? Mas a corrente de pico, na prática, né? Essa que fica durante bastante tempo, né? Essa aqui colocada de 4 a 9, né? E eu tenho mais de dados práticos, assim, de 6 a 9 vezes a corrente de partida. E aqui, né? Aqui já é a corrente nominal, né? Esse aqui já é a corrente nominal. Depois que partiu, segue com a corrente nominal, né? Se é que o motor tem a carga nominal ao seu eixo. Se o motor está vazio, né? Essa corrente ela vai ser muito menor, né? Só vai ser a corrente para suprir as perdas e a magnetização do motor. Magnetização não é perda, tá? Veja que eu falei perdas e magnetização. Tá? Eu vou puxar aqui um quadrinho branco para explicar isso melhor. Então, se eu for fazer um triângulo das potências aqui de um motor, eu tenho aqui a potência do eixo, né? Watts, potência do eixo é watts. Aqui eu tenho as perdas em watts, potência de perdas. Olha, nem fiz o triângulo ainda, só fiz duas setas. Né? E isso aqui é o que um wattímetro iria medir. Vou escrever aqui wattímetro. Agora, tenho ainda uma potência reativa, que é a potência necessária para fazer o campo magnético. E motor, transformador, máquina elétrica precisa de campo magnético, não tem choro. Tá? Essa potência aqui ela não é de perdas. Tá? Você paga quando você consome muito ela, porque se a potência é corrente, está ocupando espaço no sistema, né? E a concessionária não vai querer estar te fornecendo linha de transmissão e transformador para potência que você não está usando. Ela faz gosto de vender para quem está usando, né? Mesmo porque os recursos são limitados. E aqui a potência aparente, que é a soma vetorial dessas duas. Agora, pense o seguinte, e se esse motor tiver vazio? Se esse motor tiver vazio, esse é o triângulo das potências. Então, o fator de potência, que é o cosseno desse ângulo aqui, ele vai ser mais próximo de 1, né? Eu posso dizer assim, tipo, cosseno de φ, de repente com um motor
Com o motor com carga, ele pode ser 0,9, mas com o motor a vazio, ele pode ser 0,3. Então, aqui, o motor com carga, isso aí mesmo, ele tem um fator de potência melhor do que o motor sem carga. Contudo, o motor sem carga, ele consome só esses watts aqui, não todos esses aqui, ó. Considerando essas perdas aqui fixas. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho dois tipos de corrente. Uma corrente ativa, que é aquela corrente que faz que é transformada, né? A potência ativa é uma potência que é transformada. Pode ser em trabalho, pode ser em perdas. A potência reativa, ela não é transformada. Ela vira campo magnético ou elétrico, né? E deu. Ela não é transformada em outra forma de potência, mas o motor precisa dela para funcionar. Muito bem, eu falei tudo isso porque o motor, se ele está vazio, né, essa corrente ia fazer uma coisa assim, né, ia ficar um pouco menor, né, sendo só a corrente a vazio, que é a corrente para suprir as perdas, mais a corrente de magnetização. Voltando só para a partida, né, eu tenho aqui 3 gráficos, um de partida direta, que está bem evidente aqui, o quanto que é 9 vezes, né, a corrente de partida. Só que parte rapidinho. Eu vou dizer aqui no máximo 4 segundos ele partiu, porque aqui é o 5. Né? Depois eu fiz uma partida aqui estrela-triângulo. Né? Em determinado momento, quando eu achei que ele embalou, eu coloquei um temporizador. Né? Na verdade, eu botei lá um tempo, na minha experiência. Né? E eu joguei, fiz ele de estrela virar triângulo. E nesse caso aqui não foi grande vantagem, né? Ele direto parte com 9, de estrela para triângulo, ele foi para 8, né? Não... É só psicológica essa vantagem, né? Mas ele partiu aqui dentro de 10 segundos. E com soft starter, eu comecei aqui com umas 3 vezes a corrente nominal, quase, mas nunca passou muito de 3 vezes, né? E mantendo 3 vezes a corrente nominal e não 9, né, levou mais tempo para partir, levou uns 23 segundos, mas partiu também. Né? O que eu percebo com a soft starter é que eu tenho uma corrente de partida menor, mas durante mais tempo, né? De forma que essa área não seja lá muito diferente dessa área. Mas, ao invés de dar um soco, você vai empurrando. É muito melhor para o motor, mas a gente não está preocupado com o motor aqui, e sim com o sistema, né? Com toda a instalação elétrica. A instalação elétrica vai sofrer muito menos. Imagine você parte o motor, cai o disjuntor, desliga a fábrica inteira. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Caiu geral ainda, nem caiu só o do painel. Então, por isso que o motivo é que o sistema nem aguentaria tamanha corrente de partida. E outra, com a soft ainda você faz as tuas engrenagens, porque esse motor nunca está ligado no nada, ele está ligado num conjunto de engrenagens e você parte mecanicamente suave todo o conjunto também. Né? Estrela triângulo você dá 2 pancadas. E com a soft ou o inversor, com as partidas eletrônicas, você vai de leve. O engraçado é saber como de leve, como é que ele faz isso. Por quê? Vejam que aqui nós temos a tensão elétrica da tomada. E a soft starter, basicamente, ela tem chaves eletrônicas, né? Não são diodos, pode ver que tem um rabichinho aqui, ó. Não é o desenho mais adequado. Normalmente um tiristor ele é representado assim, e com o rabichinho aqui. O que o tiristor faz? Ele é um diodo controlado. Só passa a corrente num sentido e quando você apertar o gatilho. Tá?
Então, veja bem que ao invés de eu deixar aí a tensão inteira no motor, eu digo, não, ó, eu quero só a partir daqui. E daí eu dei o gatilho, e ele, como só deixa passar num sentido a corrente, só vai deixar passar essa parte aqui. Depois não passa mais. Depois eu dou um gatilho no outro tiristor. Só que um pouquinho antes daquele. E ele conduz só até aqui. Depois eu dou gatilho um pouquinho antes. Depois eu dou gatilho um pouquinho antes. Estou falando de uma fase só do monofásico. Isso eu faço nas 3 fases. E depois eu deixo sempre o gatilho fechado para pegar a tensão inteira. Então vocês percebam que foi uma forma de eu fazer a tensão eficaz, né? Subir lentamente e depois ficar na tensão da tomada. Né? Isso que faz a soft starter, né? Não parece difícil de entender, né? Mas eu não poderia fazer com contador abrindo e fechando, porque veja que um tempo de um ciclo, que é esse tempo aqui, é de 16 milissegundos, né? Não tem chave que abre e feche nesse, né, num tempo menor. Vamos dizer que esse tempinho aqui, então, Deus do céu, que seja 2 milissegundos esse delta tempo aí, ou às vezes até menor, né? Tem que ser uma chave que funcione com semicondutores, né? Um diodo, um transistor, desculpe, o tiristor, né? O tiristor ele é muito mais barato que o transistor, por isso que é feito com tiristor, né? E por ampere que passa, o tiristor é muito mais barato. Só que só dá para fazer soft starter com tiristor. Inversores nós fizemos com transistores. Tá? A vantagem do transistor é que você controla quando ele para de conduzir também. Né? O tiristor não. O tiristor você só controla quando ele começa a conduzir. E ele vai parar de conduzir só quando a tensão nele chegar no zero. O transistor não. Você controla quando ele começa e quando ele para de conduzir. Parece muito bom, mas é mais caro. Bom, então aqui nós temos um esquema simplificado. Claro que isso aqui é multiplicado por 3. Esse circuito aqui é chamado de snubber. Tá? É necessário esses snubbers, né? Um circuito RC aí. Tem em bobina de contador também, né? Isso aqui é para não queimar os tiristores, né? Quando tem alguma tensão um pouquinho mais elevada. Aqui eu meço as correntes e aqui eu tenho um microcontrolador dela, né? Que vai regular, né? Quando esses gatilhos aqui, né? Não foi colocado aqui, mas naturalmente vai regular quando esses gatilhos aí vão atuar. Então, aqui você está lendo só 2 e não 3 correntes, porque a terceira você consegue calcular, né? A soma das 3 é igual a 0, então ele calcula, não vai gastar com TC menos, você calcula a terceira corrente. Não vai neutro, aí, né? Só vão as 3 fases. Esse aqui é o terra e não é o neutro. Fica claro, então, como a gente faz para acelerar, né? Você vai aumentando gradativamente a tensão. E uma coisa que se pouco dá atenção, mas é importante isso aqui, ó. Você não simplesmente desligar o motor. Você vai diminuindo a tensão aos poucos, principalmente em circuitos com tubulações, isso é importante. Que você não tranque a tubulação de uma vez, né? O famoso golpe de Ariete, ou Ariete, não sei. Imagine você fechar de uma vez uma tubulação, aí você dá um golpe na tubulação que pode causar algum dano maior. Outra vantagem, que aí o comercial é bastante, quando você tem uma pequena carga no motor, ou um motor a vazio, por alguns instantes, você pode aplicar uma tensão reduzida no motor, você não deixa ele lá com a tensão máxima,
e esse teu motor acaba consumindo menos energia. Tá? Então, é uma forma de você economizar energia aplicando não a tensão cheia, né? Aplica aqui aparentemente, aí você está aplicando uns 60% da tensão nominal. Então, o motor está sem carga mesmo, não faz mal nenhuma jogar menos tensão nele. Aqui nós temos os gráficos de tensão corrente conjugado, né? Bastante importantes, né? Porque se nós reduzimos a tensão, né? Por exemplo, se eu reduzo a tensão a 20%, eu espero esse comportamento da corrente com a rotação. A rotação às vezes é chamada de N, né? Tipicamente N, né? Não que tenha que ser assim, né? Mas tipicamente N é quando a gente fala em RPM, né? Ômega é a mesma coisa, mas normalmente o ômega é radianos por segundo, tá? Mas não que você não possa colocar, que as unidades não possam, tipo N, ser radianos por segundo, é só o nome da variável, né? Se você parte com uma tensão de 50%, esses gráficos eu desenhei rapidamente antes, 70%, 90% e 100%. Né? Agora, a soft, ela consegue partir com uma tensão baixa, né, e aumentando a tensão com o tempo, né? E perceba que daí você criou uma curva de corrente nova, né? Que vantagem que tem nisso? Poxa, se essa aqui, vamos supor que essa aqui seja a corrente nominal, né? Essa aqui seja a corrente nominal, ó. Você não passou nem do dobro da corrente nominal aqui nessa partida. Você partiu mais ou menos com a corrente nominal, subiu um pouquinho a corrente e agora, né, chegou aqui, né, que é a corrente nominal, né, velocidade nominal, vou colocar aqui ômega nominal, esse N não é do nominal, pelo amor de Deus, hein, esse aqui não tem nada a ver com nominal, e aqui eu vou chamar de corrente nominal. Bom, M, que é momento, é a mesma coisa que conjugado, é a mesma coisa que torque. Tá? Conforme eu baixo, né, a tensão, ó, 50%, aqui também é 20%, 70%, 90% e 100%, né? Curvas de conjugado. Com essa curva de corrente, eu transformei a curva de conjugado nessa curva vermelha, né? E foi bom ou foi ruim? Depende. Vamos supor que a tua curva de carga seja essa daqui. Tá? Então, se você partisse com 20% e continuasse com 20%, você não ia chegar nunca na velocidade nominal. Tá? Porque para o motor arrancar, o torque do motor precisa ser maior do que o torque da carga. Mas perceba que, do jeitão que nós partimos com essa soft starter, o torque do motor sempre é maior do que o da carga, né? Até aqui. Até aqui não. Aqui mudou, aqui ficou o torque nominal mesmo, para tensão de 100% até aqui, ó. Essa curva vem até aqui, né? E aqui é o ponto de trabalho do motor. Esse é o ponto de trabalho do motor. Isso aqui está muito reto, eu só vou forçar um pouco a amizade, né? Mas aqui seria a rotação nominal, né? E aqui o torque nominal. Mas agora imagine que a carga não tivesse essa curva aqui. Vou desenhar um outro tipo de carga. Eu vou desenhar uma carga de conjugado constante. Que a carga tivesse esse conjugado aqui, ó. Bom, com essa curva você não ia partir nada. Porque o conjugado do motor tem que ser maior do que o conjugado da carga para o motor acelerar. A partir do momento que o conjugado do motor é igual ao da carga, não acelera mais, que é esse caso aqui. O motor não pode acelerar para sempre também. Uma hora ele tem que parar na rotação dele. Força igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, nunca se esquecer. Força igual a massa vezes aceleração. Força resultante.
Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Que susto, fala. Como que a gente faz para determinar o conjugado da carga? O do motor até que é tranquilo, né? Através dos cálculos, até mesmo através da plaquinha ali. Né? Mas e a da carga? Isso é uma excelente pergunta, Michel. Só vou terminar o raciocínio aqui e se eu não passar isso aí, você me cobre, por favor. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Conjugado resultante é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. São sinônimos, né? Primeiro, sinônimos são analogias, né? Força e conjugado são analogias, porque o conjugado é o esforço que você faz para medir um eixo, para girar um eixo. Né? Assim como força é o esforço que você faz para translacionar uma massa. Né? Conjugado é o esforço que você faz para rotacionar uma massa. Né? O que é massa? Né? Massa é a medida de inércia. Como assim? Bom, se eu te jogar essa caneta, você vai sentir uma inércia aqui ou lá no espaço sideral. Não estou falando de peso. Se eu te jogar um caminhão do tamanho do Optimus Prime, você vai sentir a inércia dele aqui ou lá no espaço sideral. Não é porque não tem peso que não tem massa. Né? Então, massa é a medida da inércia. O que é inércia? É a dificuldade que você tem de tirar um corpo de um tipo de movimento e colocar em outro. Né? Então, existe a inércia, né? A massa translacional e aqui a rotacional. Agora, vamos tentar responder a tua pergunta, Michel. Tá? Eu vou abrir um quadrinho branco aqui. Tá aqui. Então, como você bem disse, Michel, dos motores é tranquilo, porque o fabricante ele fabrica o motor e diz quanto que te dá a curva de torque. Né? E se você entra ali no site da WEG, por exemplo, vai te dar todas as curvas de torque, bem fácil, né? A gente pode até fazer já esse exercício. E nessa curva de torque, e até no catálogo do fabricante, né? Ainda bem que hoje são todos catálogos eletrônicos, é fácil, por isso que essas curvas elas são facilmente fornecidas, né? Existe o conjugado de partida, né? Tanto que você está dizendo, isso é fácil, conjugado de partida. Né? Existe o conjugado máximo, né? E o conjugado nominal, né? Conjugado e rotação. Né? Às vezes não é comum, é dado esse conjugado mínimo aqui também, tá? Mas é dada a curva toda lá no site do fabricante, então é fácil. Agora, a carga depende da carga. Né? E aí vai fazer parte, o objeto também dessa disciplina, né? Nós modelarmos cargas. Né? Existem cargas que são parabólicas. Né? Nós vamos modelar ela tipo por uma equação do segundo grau. Então, o conjugado, aqui eu simplifiquei demais. Né? Na verdade, é um conjugado constante mais um C2 vezes ômega ao quadrado. Talvez eu chamasse de A e B. Eu acho que esse C1 e C2 aí vai confundir. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer bem certo. Isso aqui. O conjugado, por exemplo, de uma bomba ou de um ventilador, ele tem esse jeitão assim. Isso aqui é uma parábola, né, que nós vamos chamar de A mais B vezes a velocidade ao quadrado. Né? Conjugado parabólico, porque depende da velocidade ao quadrado. Existem conjugados constantes, né? É o caso de esteiras. Né? Então, conjugado igual a A. Existem conjugados, não estou lembrado aonde que é a aplicação, que é uma rampa, tá? Que é conjugado igual a A vezes ômega. E existem o conjugado do compressor, ele é parecido com esse constante, né? Mas ele tem um jeitão assim, ó. Tá? Esse aqui é mais complicado, né? Normalmente se trabalha só com o conjugado médio para a partida do motor, né? Daí você vai dizer que é 115%, alguma coisa assim. Vai tratar ele como constante, mas vai botar um fatorzinho aí. E existem conjugados, esse é bem sem vergonha, conjugados hiperbólicos. Tá?
esse conjugado, um A dividido pela rotação, né? Isso você poderia, uma máquina perfuratriz, né? Quanto mais, você pode pegar a tua furadeira, né? E quanto mais lentamente a furadeira tiver girando, pode ter certeza que ela está fazendo mais força, né? Porque a carga é desse tipo. Agora, botou no ar aqui, a rotação vai lá em cima porque o conjugado é baixo. Por sorte, o motor universal ele tem uma característica de conjugado parecida com essa também, né? Com ligação série, né? O motor de indução não, o motor de indução é essa daqui. Né? Então, se a carga tem esse jeitão aqui, você já vai ter que garantir porque o motor não fique muito, né? Que ele seja dimensionado para ele trabalhar aqui nessa rotação. Primeiro, para ele partir sem carga, e só que só seja introduzida a carga depois que ele partiu, porque uma carga desse tipo aqui, o motor nem vai conseguir partir. Né? Agora, uma carga desse tipo, né? Uma carga de repente desse tipo, sim. Uma carga desse tipo assim, ó, o motor pode partir. É só você pegar um motor que tem um conjugado maior. Desculpa, esse não é assim que se desenha o conjugado do motor. Então, você tem uma carga que começa aqui, ó, e faz isso aqui. Você vai precisar pegar um motor que... Veja que você precisou aqui um motor maior. Né? Aqui ele está superdimensionado nesse ponto, mas se você não pega ele maior, ele não consegue partir. Tá? O pulo do gato aqui vai ser descobrir essas constantes A e B. Mas isso nós vamos fazer durante nossas aulas, sim. Isso, a maneira mais fácil que tem de fazer isso aí, de modelar a carga, primeiro, o engenheiro mecânico pode modelar, né? Ou, se você tiver a oportunidade de ligar essa carga num motor enormemente grande, por medidas... Enormemente grande é boa, hein? O pior é que vai ficar gravado. Pela medida da rotação da carga e o tempo, né? A carga começa nessa rotação e a rotação vai caindo, né? Conforme essa curva aqui do desligamento, você consegue determinar essas constantes da carga. E aí sim, depois você liga ela no motor mais adequado, tá? Mas e a carga não é só conjugado, não. A carga tem outra coisa que é o momento de inércia, tá? Tanto essas constantes quanto o momento de inércia, você consegue levantar pelo desligamento. Só que para desligar um dia, você teve que ligar. E se não dá para ligar? Bom, então a gente vai ter que descobrir de outras maneiras, né? Essas constantes aí, pelo menos estimar, né? E isso a gente também vai aprender nessa disciplina de acionamentos. Então, Michel, de certa forma, eu só te falei aqui os tipos padronizados de carga, né? Que é a constante, que é a quadrática, que é a linear, que é essa aqui do compressor, que eu não sei que nome que dá para isso aqui, e essa daqui que são de máquinas operatrizes, que é a hiperbólica. Né? Então, elas são modeladas, por exemplo, a quadrática, que é bastante comum, né? Bomba e ventilador, né, por A mais B ômega quadrado. Esse A e esse B nós vamos aprender a estimar, né, e calcular exatamente. Nós podemos calcular só de algumas cargas especiais, tá? Ou com esse processo de desligamento aqui. Mas as estimativas funcionam muito bem aí, tanto que são conhecimentos difundidos aí o tempo todo, porque tem funcionado. Uhum. Michel, consegui pelo menos te tirar um pouquinho de dúvida? Sim, professor. Ali pelo modelamento ali do gráfico ali. É interessante, né? É um assunto bem interessante. Não, eu já prometo, de repente, para vocês, talvez, se não hoje, na próxima aula a gente já vê isso aí. Pode deixar. Então Eu perguntei porque, assim, como eu trabalho com elevadores,
Aí é interessante porque, às vezes, por exemplo, entra uma pessoa no elevador, às vezes entra 5, entra 10, entendeu? Aí como saber se o conjugado do motor está maior do que o conjugado da carga? Pá, isso é importantíssimo. A gente já podia até fazer, como eu te disse, se não nessa aula, a aula que vem a gente vai fazer uma aplicação prática disso aí, do caso de um elevador, tá? Porque ainda tem o problema da corrente de pico, se é que parte sem inversor de frequência, né? Mas hoje, normalmente, esses elevadores, eles partem com inversor, né? Não sei também o tipo do prédio, se é um prédio de 4 andares, não, né? Se é um prédio de 30 andares, é diferente. Você normalmente instala em que tipo de prédio o elevador? Tudo que é tipo. Todo quanto é tipo de prédio. Já bastante partida direta você usa? Também, partida direta. Não, partida direta são bem poucos. Era mais um modelo antigo ali, né? Mas um chave compensador ali, que é o autotransformador, né? Sim. Usa autotransformador ainda? Ainda assim, ainda tem alguns que ainda trabalham com o autotransformador. E tu veja, eu pulei o autotransformador aqui, ó. Eu nem dei bola pro autotraf e ainda usa, ó. Sim, ainda a gente coloca ali pela porcentagem também, como o senhor falou ali, né? Pode Sim. partir com 50%, 60%, 70%. Ainda tem alguns casos de usar o autotransformador. É tipo isso aqui, ó, né? Isso, Isso tipo aqui. isso aí. Isso. Uhum. Legal. Bom saber. Se puder trazer algum material que não seja confidencial, traga que a gente vai aproveitar, tá bom? Sim, posso trazer sim. Beleza, obrigado. Bom, aqui, ó, economia de energia, o que é isso? Quando o motor está sem carga, você não vai deixar os 380 lá no motor. Se você tem uma soft starter, você vai jogar uns 200 volts nele, ou talvez menos, né? Então, veja que aqui eu tenho 3 curvas para cada faixa de motores, né? Motores menores do que 4 kW. 4 kW aí dá um chuveiro, né? Motores de 4 a 70 kW e motores maiores do que 150 kW. Né? E, por exemplo, se eu estou com pouca carga, por exemplo, 0% de carga, né? Eu vou ter economias, né, diferenciadas. Claro que o motor maior eu vou ter mais economia, inclusive em percentual, né? Claro que o motor maior tem menos perdas, né? Natural. E agora, até com carga de 60% não tem economia nenhuma, né? Você não pode estar reduzindo tensão do motor que está 60% carregado, pelo amor de Deus, né? Você começa a reduzir daqui para baixo, né? Com meia carga para baixo. Aqui eu só tenho uma curva de corrente, né? Corrente, várias, né? A corrente pela rotação, né? Essa rotação em ela é PU, né? Por unidade. Quem já fez sistemas de potência viu isso, né? É a rotação dividida pela rotação síncrona, né? Aqui eu tenho a rotação síncrona, que a gente nunca chega nela, né? E a corrente, né? Na partida aqui 6 vezes e meia. Aqui o conjugado começa com uns 3,2, né? Cai um pouquinho, sobe e depois até vir aqui o conjugado nominal, né? Porque é uma vez o conjugado nominal aqui. Eu tenho essas bolinhas aí, porque essas bolinhas, quando a internet ainda não era tão desenvolvida, eu tinha que pegar esses pontos e depois fazer uma interpolação. É só isso, nada demais. Aqui eu tenho uma partida com soft starter, né? Eu parto com uma tensão reduzida. Né? Veja que eu parti aqui com 40% da tensão, 40%. E eu fiquei muito tempo com 40% da tensão, até aqui mais ou menos, para depois começar a aumentar a tensão. Por quê? Porque eu disse, eu não quero que a minha corrente passe de 2 vezes e meia a corrente nominal. Tá? Então, eu fui aumentando a tensão, né? Comecei até com um pouco menos de 40, aumentei a tensão,
E cheguei, ó, bateu no limite, 2,5. Daí ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, porque eu subi e desço aqui a tensão também, né? Não, é muito rápido, por isso que a gente não vê tanto, né? Mas então ele vai mantendo a tensão, né? E o que que acontece? Vai mantendo a corrente. Né? E o motor vai embalando. Né? Conforme o motor vai embalando, né, o que que acontece? Cai a corrente. Se cai a corrente, eu posso aumentar a tensão. Né? E aqui no finalzinho, só depois dos 35 segundos aqui, que eu pude começar a aumentar. E olha que eu aumentei a tensão e caiu mais ainda a corrente. Pois isso é uma coisa assim que é difícil de entrar na cabeça. Por que que cai a corrente do motor quando a velocidade aumenta? Por que será que a velocidade... Vamos supor que eu conseguisse chegar na velocidade síncrona. Por que que a corrente é mínima na velocidade síncrona? Por que que a corrente cai com o aumento da velocidade do motor? Isso não é tão simples. Tá? É intuitivo para quem trabalha com isso, mas isso não é tão simples. Né? Então eu vou desenhar aqui uma bobina, só 2 fios, uma bobina em 2D. Talvez assim, uma bobina entrando, né? Saindo corrente aqui, ó. E entrando aqui. Né? Eu vou dizer que esse é o rotor. Agora eu vou desenhar um estator aqui. Saindo e entrando, tá? Aqui eu não posso dizer nada ainda, porque eu não sei onde está saindo e está entrando. Vocês vamos ver se concordam comigo que aqui vai ter um campo magnético. Posso desenhar melhor isso? Um campo magnético feito pelo estator. Agora eu preciso da regra da mão direita. Tá? Então assim, assim. Ainda bem que eles se somam, né? Aí, no rotor, no que esse campo magnético passa aí, o rotor ele vai se opor a esse campo magnético. Ele vai se opor fazendo uma corrente ao contrário. Poxa vida, isso não ficou bom. Até acho que entendi. Bom, vamos pensar mais simples. Se eu pegar um ímã e aproximar, eu vou aproximar dessa bobina aqui, né, desenhei em 3D, que está em curto-circuito, e aqui está os fundos da bobina, por isso que eu estou fazendo ela pontilhada. Né? Não é que ela está seccionada, é os fundos da bobina. O campo magnético desse ímã, ele vai estar aumentando nessa direção. A bobina, ela vai reagir. Era para pegar outra cor, peguei a mesma. Ela vai reagir de forma a se opor a esse aumento. Então, ela vai criar uma corrente nesse sentido. A variação do campo magnético, e não é o campo magnético, é a variação do campo magnético, ela induz uma corrente elétrica na bobina. Existe até uma equação para isso, né? Lá do eletromagnetismo, que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente elétrica. Mas não é essa, não.
É o rotacional da indução magnética igual a menos dB dt. E tem uma muito mais fácil do que essa, que é que a tensão induzida é igual a número de espiras vezes variação do fluxo no tempo com menos aqui, né? E só esse menos é a lei de Lenz. Tudo junto aqui é a lei de Faraday, Neumann e de Lenz. Tá? Esse menos quer dizer que esse fluxo de reação aqui, né? Essa corrente induzida ou essa tensão, se a bobina tivesse aberta, ela vai ser da forma que vai criar um contrafluxo. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse, ao invés de aproximando o ímã, se eu tivesse afastando ele, né? Eu vou desenhar esse mesmo ímã agora, norte e sul, ele sendo afastado. Né? Se esse mesmo ímã ele está sendo afastado, ele continua fazendo fluxo magnético nesse sentido, só que esse fluxo ele está diminuindo. E a bobina vai criar uma corrente elétrica que é contra essa diminuição. Então, a corrente vai ser para cá. Veja que ela não é contra o fluxo, ela é contra a variação, é contra a mudança. Assim como todos nós, né, somos contra as mudanças. Se alguém te criticar, você é contra a mudança, pô, eu só sigo a lei de Lenz. Sou contra a mudança. Se o fluxo magnético gerasse corrente, os problemas do mundo estariam resolvidos. Você ia colocar um ímã dentro de uma bobina, pronto, está gerando energia elétrica. Não, mas esse ímã tem que se mexer. Então, vejam que eu tenho que ter variação de fluxo, e quanto maior a variação de fluxo, maior a tensão induzida e maior a corrente induzida. Agora, se o rotor estiver parado, a variação de fluxo é máxima. E se o rotor girar exatamente junto com o campo girante, é como se o mamutinho pegasse esse ímã norte-sul e aplicasse a mesma velocidade que a bobina. Não ia adiantar nada, não ia ter movimento relativo. Então, por isso que a corrente é maior quando o rotor está travado do que quando a velocidade é alta. Tá? Porque quando o rotor alcançar o estator, a corrente, em teoria, é zero. Na verdade, é apenas a corrente de magnetização, mas, como eu disse, não vamos chegar nesses detalhes já. Juan, Simon, Agnaldo, tranquilo? Tranquilo, professor. Júlio? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu lembro bastante coisa ainda de eletromag, graças a Deus. Que bom, que bom. Bom, vamos... Se bem que é bom, né? Mas não vai ser assim o fundamental, né? Vamos voltar aqui para nossa tela. Agora aqui eu tenho um gráfico semelhante a esse. Como semelhante? É que esse é no tempo, né? Esse é no tempo e esse também é no tempo. Esse também é no tempo. Então ele não tem nada de semelhante. Esse gráfico é a partida com soft starter, né? E aqui eu comparo a corrente na partida com soft starter, que ficou em 2,5 vezes limitada, né? Com a partida direta. Então, um gráfico não tem nada a ver com o outro. Esse aqui é só tensão e corrente na soft starter, e esse é só corrente, partida com soft e partida direta. Só um comparativo. Aqui eu tenho algo que eu não quero mostrar já. Foi um programa que foi desenvolvido, tá? Em MATLAB, pode ser em qualquer linguagem, para fazer essa limitação de corrente, né? Vai aumentando a tensão somente se a corrente for menor do que 2,5. Não é tão difícil de entender isso aqui, ó, porque eu leio aqui primeiro os parâmetros, que é tempo de aceleração, corrente de limitação, tensão inicial, momento de inércia, né? E daí eu vou fazendo tudo, né? Calcular os conjugados, mas daí eu tenho que
né, saber a modelagem do conjugado, né, do motor, da carga, né, de aceleração, que é só fazer um menos o outro. Calcular o tempo de aceleração parcial, o tempo de aceleração acumulado, né, verificar se o tempo de partida é menor do que 80% do tempo de rotor bloqueado linha. O tempo de rotor bloqueado é uma grandeza que o fabricante fornece, que é o tempo máximo de partida que a máquina aguenta sem se danificar. Então, a gente tem que partir em 80% desse tempo, né? É uma boa prática, né? Fazer com que as proteções atuem caso o motor leve mais do que 80% do tempo de rotor bloqueado estipulado pelo fabricante. E depois, se a corrente limite for menor do que a da soft starter, né? Você incrementa ou não o valor da tensão. E se passar muito tempo, né? Se passar muito tempo, você desliga a soft starter e diz, ó, tempo limite excedido, né? Você ou vai ter que partir com o inversor de frequência, ou a tua rede vai ter que dar mais, né? Você vai ter que aguentar mais corrente de partida, né? Não adianta querer partir o motor com 0,1% da corrente nominal com carga, né? Isso não existe. E aqui o código-fonte, né, que eu utilizei. Quem quiser copiar, eu vou deixar isso aqui disponível, né? Aqui eu tenho as rotações do motor, né, de 0 a 100%, com os conjugados do motor, corrente do motor. Enfim, tá tudo. Dados da carga, né, Michel? Então, essa carga aqui, ó, ela está elevada ao quadrado, né? Então, eu considerei como se fosse a partida de uma bomba ou de um compressor. O conjugado de aceleração, o conjugado do motor, menos o conjugado da carga. E assim vai, né? Não tem nada de muito difícil. Esse verde é tudo comentário que tem aí. Muito bem. 8 horas, nós vamos fazer uns 15 minutos aí de descanso. Tá? Depois nós vamos entender como dimensionar soft starters. Tá? Nós vamos dimensionar soft starters para algumas aplicações. Tá? Que é o interessante aqui, saber qual soft starter comprar. Não é porque o motor é de 10 amperes que você vai colocar uma soft de 10 amperes. Tá? Não é tão simples assim. Tá? Então, até daqui 15 minutos, meus caros. Um abraço. Ô, professor, só uma perguntinha antes. Sim, sim. Aquele fluxograma que você mostrou antes ali é aquele programa que você mostrou a seguir? É o mesmo, é o mesmo. É exatamente Mas o mesmo. Aquele fluxograma não executa nada, é só uma figuração. É só uma ideia de como o programa funciona. Tá. Eu pensei que era um programa em si. Tá. Não é. O pior que tem, né? O pior que tem uns softwarezinhos, desse jeito? Né? Eu já vi alguns softwarezinhos assim que você faz, né? Por diagrama de bloco. E ele executa, mas não faz coisa lá muito elaborada também, né? Uhum. Não adianta. Programa bom é programa que o cara faz na unha, não tem. É isso aí. Legal, então. Tá, já. Então, até depois. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Bom, vamos lá? Eu passei uns slides aqui adiante, para já passar direto para a aplicação. Aqui eu tenho um motor trifásico comum, 175 CV, 4 polos, que é o mais comum, né? Tensão, o que quer dizer 380, 660, né? Isso gera muita confusão. Bom, 380 é a tensão que a bobina dele suporta. A menor tensão sempre é a tensão que a bobina suporta. Então, esse é o motor que eu vou ligar ele em triângulo. Porque eu tenho 380 entre fases. Se eu tivesse 660, eu ligaria ele em estrela, mas somente se eu tivesse 660. Só que, comumente, já se criou uma prática
dizendo que para partir estrela triângulo ele tem que ser 380 a 660, né? Então, na verdade, a gente continua ligando os 380 aqui, na forma como é 660. Né? Se você ligar 380 aqui, você vai acabar tendo 220 na bobina, né? Então, você parte com 220 na bobina e depois joga os 380, né? Não tem como partir em 660. Parte como se fosse em 660, é isso que se quer dizer. Mas aqui não tem nada a ver com estrela triângulo, né? Simplesmente nós sabemos que a corrente desse motor 380 volts é de 254 amperes. Será que é só pegar uma soft starter que tenha um tiristor que suporte 254 amperes? Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Então, você vai ter que ver principalmente quantas vezes esse motor vai partir por hora, porque isso muda a corrente equivalente do motor, porque na partida ele drena muito mais corrente. É uma corrente reativa, mas o tiristor não quer nem saber se é ativa ou reativa, para ele é a corrente, está valendo. Então, nós vamos partir ele com 30% da tensão nominal. Por quê? Porque a gente sabe que pode, né? A gente não dimensionou ainda, mas vamos supor que a gente disse, esse tipo de carga pode ser partido com 30% da tensão nominal. Claro que vai partir com menos ainda, né, de torque, né, de 0,3 ao quadrado. Vou fazer a conta aqui agora. Deixa eu pegar aqui minha mega calculadora. Eu vou fazer 0,3 ao quadrado. Que, vejam que vai ficar 2% do torque é pouco, né? Então, 30% do torque, 30% da tensão, né, ao quadrado, não ao cubo. Então, seu Ângelo, por favor, né? Seria fácil, né? Nem 10%, dá 9% do torque. Você parte praticamente sem torque nenhum, tem que ser uma carga muito boazinha mesmo, né? A corrente de partida, naturalmente, vai ser de 3 vezes. Né? Você está querendo, você já está partindo com 30% da tensão, né? De forma a que você tenha a corrente de partida não maior do que 3 vezes a corrente nominal. Esse 3 aqui não tem relação direta com esse 30, tem relação sim, mas não assim, porque 30% vai dar 3 vezes a corrente nominal, né? Não é tão simples, mas até você poderia levar para esse lado, imaginando que a corrente de partida normalmente fosse 10 vezes superior, até que dá para fazer uma matemática assim, né? sem grandes perdas, né? E o tempo de aceleração que você está projetando é de 20 segundos, né? Esse tempo, naturalmente, ele tem que ser menor, né? Esse 20 segundos, né? Ou escrever mais genérico, o tempo de aceleração, ele tem que ser menor do que 80% do que o tempo de rotor bloqueado. Tá? Mas o tempo de rotor bloqueado, linha. Tá? O que é o linha? É porque se você coloca uma tensão menor no motor, esse tempo de rotor bloqueado aumenta. É só pensar assim, o aquecimento do motor ele vai ser proporcional a V quadrado sobre R, né? Então, se você faz a tensão cair a 30%, né, enquanto a tensão for só de 30%, o tempo de rotor bloqueado ele vai aumentar 1 dividido por 30% ao quadrado, né? 1 dividido por 0,09, que vai aumentar um monte o tempo de rotor bloqueado. Então, se eu colocasse uma tensão lá de 1%, quem sabe eu podia deixar até o motor ligado para sempre,
com o rotor bloqueado que ele não ia queimar nunca, né? Ou demorar muito para queimar. Também não ia partir, né? Não tem vantagem nenhuma. O que eu quero dizer para vocês é que nós vamos ter que aplicar uma proporção vantajosa aqui, né? Esse tempo de rotor bloqueado ele vai aumentar porque você diminuiu a tensão. Ele é proporcional ao valor da tensão. Então, se você pegar uma SSW03, que é uma soft bem antiga, mas para termos conceituais aqui, né, é o que vale, né? Você vai pegar essa SW03 255, ela funciona em 220 a 240 volts. O que você tem aqui? 255, olha, ó, 254 é o valor da corrente do motor. Então, aqui, eu vou escrever aqui são os amperes, né? Que essa soft starter, aparentemente, ali, ela suporta, né? E tantas partidas por hora. Se você for lá no manual, eu tenho até aqui para trás, é a parte que a gente pulou e veio direto para cá. Eu vou vir aqui um pouco para trás. Ele vai me dizer alguma coisa aqui, ó. A 03, né? Ela suporta 3 vezes a corrente nominal durante 30 segundos, 10 partidas por hora. Isso é a soft, não o motor. Tá? Então, ela suporta 3 vezes aquele 255 durante 30 segundos e 10 vezes por hora. O motor pode ser, claro que a soft é justo usado e o motor que precisa partir, né? Então, nesse caso, a limitação são 10 partidas por hora, a limitação da soft. É o que eu tenho aqui, ó. 3 vezes a corrente nominal por 30 segundos, 10 partidas por hora. Então, isso quer dizer que a minha soft, ela aguenta até 765 amperes por 30. Olha que coisa. E quando eu vejo lá na plaquinha de identificação dela, está dizendo que ela é de 255 amperes. Mas, para minha surpresa, ela suporta 765 durante 30 segundos. Isso é bom, porque aquele meu motor, que é de 254, é 254 nominal. Mas eu vou partir ele com essa intenção, né, de ser 3 vezes. Então, isso está batendo, ele vai chegar perto dos 765, né? E eu quero que ele parta em 20 segundos. A soft suporta isso por 30, então vai dar certo. Essa vai dar tranquilo, tranquilo. Até a gente pode ir mais longe, ó. Eu vou pegar aqui, vou pegar o pincel azul também, para pintar do lado azul. Então, a soft starter, ela parte quantas vezes por hora? 10 vezes por hora. E nessas 10 vezes por hora, ela tem corrente nominal de 255 amperes, que é o valor que está escrito aí, e aí não aparece direito. Pelo menos para mim não está aparecendo direito. E aqui é 3 vezes 255, né? Que é o valor que foi calculado antes, 765. Ela aguenta esses 765 amperes durante esses 30 segundos, que é esse tempo aqui. Esse tempo aqui. E o que são esses 330? Bom, nós sabemos que são 10 partidas por hora. Eu vou ter que pegar uma hora. Uma hora, então vou fazer 60 minutos vezes 60 segundos. E eu vou dividir tudo isso aqui por 10. Dá 360 segundos, né? Então, eu tenho uma partida a cada 360 segundos. Eu poderia também fazer uma partida a cada 6 minutos, né? Então, tem uma partida a cada 360 segundos, que é essa soma, né? Isso aqui é 360 segundos. E agora eu vou calcular a corrente equivalente
Apesar de estar claro que essa soft vai dar conta, mas no futuro nós vamos chegar em situações que não vai ser tão fácil assim, né? Nós vamos ver 3 exemplos. Como é que é a corrente equivalente? É uma média? Claro que não. É uma média ponderada? Quase, mas não é. Porque o que o tiristor vai esquentar vai ser uma coisa proporcional a R vezes I ao quadrado. Então, essa corrente equivalente, né, ela vai ser 765 ao quadrado vezes o tempo. Vezes o tempo, né? Vezes 30 segundos. Mais 255 ao quadrado vezes o tempo. Tudo isso aqui dividido pela soma desses dois, né, que vai dar 360. Só que a unidade disso aqui vai ser ampere ao quadrado, daí você tira a raiz quadrada, vira ampere. É igualzinho a calcular a corrente eficaz, né? Valor médio quadrático, né? Eu fiz é a raiz quadrada, né, da média ao quadrado desses valores. Eu vou tirar isso para ver se vai dar esse 329 que está aqui, né? Faz sentido que tem que dar um valor entre esses dois. Não vou nem dizer que é mais perto desse, porque é ponderado no tempo também. Então, não é tão evidente. Daí, eu encontro, assim, a corrente eficaz da soft starter. Não preciso dizer que a corrente eficaz da soft starter precisa ser... A corrente eficaz que a soft starter pode fornecer precisa ser maior do que a corrente eficaz que o motor precisa. Então, eu vou calcular aqui, vou chamar assim de corrente da soft, né? Corrente soft. Indo com os atalhos, corrente da soft starter igual a 765 ao quadrado vezes 30 mais 255 ao quadrado vezes 330 dividido por 360. Então, isso aqui deu 329,20, que é esse valor aqui, ó. Bom, da mesma maneira, eu vou calcular a corrente eficaz do motor. Eu só vou calcular em vermelho. Então, o motor ele vai ter 765 amperes, né, 3 vezes, durante 20 segundos, menos tempo, né? E 254 durante 340 segundos, né? Porque 360 menos 20. Aqui é de cara, né, que a corrente exigida pelo motor, ela é menor no sentido de tempo aqui na partida, né? E ela é menor no sentido de regime aqui pós-partida. Então é de cara, né, que vai dar certo. Mesmo assim, eu vou calcular a corrente eficaz. Nem vou colocar isso, eu vou calcular na calculadora aqui. Então, a corrente do motor, a MIT, né, motor de indução trifásico, é igual. Um pouquinho mais para cá. Raiz quadrada de 765, 254 vezes 3, na verdade, né, não dá bem isso. Então, posso escrever aqui 254 vezes 3. Tudo isso aqui ao quadrado, vezes 20 segundos, mais 254 vezes 340, dividido por 360. Opa! Faltou um quadrado aqui, ó. Como é que pode dar 180, né? Menor, né? Então, 305,27, que é o valor da corrente equivalente aqui. Então, acabamos de verificar que a corrente equivalente exigida pelo motor, ela é menor do que a corrente
que a Soft Starter é capaz de fornecer. Logo, a Soft Starter ela está bem dimensionada, né? Bem dimensionada porque ela é superior e porque ela não é lá muito superior, que superdimensionar é fácil, né? Mas a gente quer dimensionar algo com um custo, né? Com custo que pague o nosso salário, né? Senão, por que pagar o profissional se não é para ele dar lucro para a empresa? Agora, a outra situação, eu estou partindo com uma tensão maior, né? Vejam que antes eu parti um compressor, agora eu estou um compressor a parafuso, né? Agora um ventilador. Eu sei que se eu aplicar nesse motor 37 na partida, né? Na partida, né? Eu vou ter uma corrente de 3 vezes e meia se eu aplicar 37% da tensão. Tá? Isso aí eu consigo levantar do fabricante, a gente vai até nos catálogos depois, porque nós vamos pegar aquelas curvas, né? Aquelas famosas curvas, né? Tanto de corrente pela rotação, né? A rotação é 0 aqui, então fica fácil de pegar a corrente, né? Como de conjugado pela rotação, né? Muito bem, estamos estipulando agora um tempo maior, né? Imaginando que essa carga tenha uma inércia maior, né? E leve mais tempo para partir. O nosso motor, só lembrando, o nosso motor, ele é o mesmo. O nosso motor é de 254 amperes. Mas imaginando que eu vá levar mais tempo, eu já vou pegar essa Soft Starter aqui, até deveria pegar a mesma, né? Deixa eu ver aqui se é... Eu deveria pegar a mesma Soft Starter, né? Para ver se dá certo, por que não? Então, eu vou fazer o seguinte, a Soft Starter anterior era de 329 a corrente equivalente. Agora vamos calcular a corrente equivalente desse cara aqui, né? E sem colar, né? Vamos fazer direto. Então, o que nós estamos imaginando, né? Uma corrente de, bem grosseiramente, né? Porque a corrente de partida, na verdade, é assim, né? Uma coisa meio assim, até, né? Em S, né? Mas vamos deixar ela bem grosseira aqui, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta e, além de tudo, simplifica. Então, aqui é 3,5 vezes 254, né? É o mesmo motor, 3,5 vezes 254. E aqui é 254. Aqui é durante 30 segundos, né? E aqui durante 330, né? 10 partidas por hora. Agora, 3,5 vezes 254. Bom, fazer a conta geral aqui já, não preciso nem colocar as intermediárias. Vamos colocar aqui 3,5 e vezes 30 segundos, não vezes 20. E aqui vezes 330. Divido por 360 ainda, né? Vejam que aumentou agora a corrente equivalente do motor, né? Então, a corrente eficaz, né? A corrente que vai gerar aquecimento nos semicondutores da Soft Starter, também no motor, claro, mas nós estamos preocupados com o dimensionamento da Soft, né? Ela é de 354. 354, vou rodar para 354. O motor ele é de 254 nominal, mas vai estar passando por ele uma corrente que gera um aquecimento equivalente a uma corrente de 354. Bom, a minha Soft, ela pode suportar no máximo uma corrente equivalente que gere o aquecimento de 329. Logo, eu não posso usar essa mesma Soft Starter que eu usei antes, que era de 255 amperes. Eu vou pegar ligeiramente acima.
né, que é de 290. E aí, quando eu pego a de 290, eu sei que ela aguenta 290 por 30 segundos, né? E mais 290 pelos 330, são 10 partidas por hora, né? E vai dar uma corrente equivalente de 374. Nós já calculamos a corrente equivalente do motor, que deu de 353, né? Tanto que ela está colocada aqui também, ó, 353. Bom, a soft de 290, ela pode fornecer de corrente equivalente 374 amperes, que, né, aguenta. Veja que o motor é o mesmo. Eu só fiz com que esse motor partisse com uma corrente de pico maior e esse pico durasse mais tempo. Já precisei trocar de soft. Não é tão simples assim, então, tal soft para tal motor, não. É tal soft para tal motor, para determinada condição de partida. E agora nós vamos ver como o exemplo 3 aqui, um transportador, é uma carga que tem um conjugado constante. Tá? Então, você já não pode partir muito mole, você já tem que partir com um certo conjugado. E aqui nós temos que partir com 45% da tensão. Né? Isso dá pouco conjugado, porque 45% da tensão vai dar, vamos supor que fosse 50% da tensão, daria 25% do conjugado. Tá? Então, ele já é pouco, né? Mas, supondo que isso seja suficiente, né? E aqui com uma corrente de partida de aproximadamente 4,5, né? Ou você usa aquelas curvas, ou você faz mais ou menos assim, a corrente de partida 10 vezes a corrente nominal, aí você baixa para 45% e dá 4,5 também, é uma boa estimativa também. Né? E o tempo de aceleração de 40 segundos. Né? 10 partidas por hora. Agora eu vou ter que ver isso aí. O meu motor, de novo, o tempo de partida, é 40 segundos, então é muito mais. Durante 40 segundos, eu vou ter 4,5 vezes 254 amperes, que é a corrente do meu motor. E depois, 360 menos 40 durante 320 segundos. 40 segundos é esse tempo aqui, ó, 40, né? Depois é durante 320. Vou tirar esse cara daqui, porque 360 é tudo isso aqui. Então, 4,5, depois 254. Vamos ver qual que é a corrente equivalente. Certamente não vai poder ser a primeira soft, né? Mas vamos fazer as continhas aqui. Aqui é 4,5 agora. 4,5 e durante 40 segundos. E aqui durante 320. A corrente equivalente subiu para 450 amperes. A nossa soft antiga, ela suportava 374. 374. Mas ela só, veja que ela tem uma limitação. Aparentemente, ela parecia boa e suficiente. Né? Não, não. Eu pensei, não vai ser. Porque ela pode fornecer 374 e a gente precisa de 450. Não vai dar. Não vai dar. Então, a gente vai ter que pegar uma soft acima, né? Bom, vocês vejam que a primeira soft era de 255, a segunda de 290 e a terceira, logo a próxima, né? Se a gente pegar na tabela, é de 410 amperes. Né? E essa de 410 amperes também aguenta 3 vezes a corrente nominal por 30 segundos, 10 partidas por hora. Então, você vai ver que ela vai suportar, né, se você fizer o equivalente, 529 amperes equivalente. Enquanto o nosso motor precisa de 450, aí sim. Veja que é o mesmo motor para 3 características de partida e que vai precisar de soft starters
diferentes, né? O primeiro motor parecia muito lindo, ó, vamos pegar o primeiro, né? Até o motor é do 254 amperes, né? Sempre é 254 amperes, tu pegou a software 255, deu certo. Para o segundo caso, você pegou a software 200, tem que pegar de 290 para dar certo, né? E no terceiro caso, você precisou de uma software 410 para dar certo. Então, não tem jeito, tem que calcular a corrente equivalente, né, para saber o quanto a soft vai ser exigida do ponto de vista térmico. Isso tem tudo a ver com aquela integral de Joule também, que tem lá em fusíveis, né? O que é integral de Joule? É o ampere ao quadrado vezes segundo, né? É o que a gente fez aqui o tempo todo, né? Pegou a corrente ao quadrado e multiplicou pelo segundo, só que no final nós dividimos pelo período total. Bom, interface homem-máquina, eu não preciso falar muito disso, onde você coloca os parâmetros, vê o que está acontecendo. Isso aqui tem que fazer na prática mesmo, né? Quem sabe um dia de laboratório, né? Que essa pandemia passe logo, para a gente poder apertar esses botões aí e fazer tudo o que cada parâmetro faz aí da Soft Starter, né? Então, você consegue ver a versão do software, você consegue aqui ver a corrente do motor, né? Isso é um parâmetro só da leitura, tem parâmetro que você só lê, tem parâmetro que você grava, né? Aqui você vê o fator de potência do motor, né? Aqui você vê a tensão de saída, né? Nesse P77, aqui você regula, né, a tensão, você quer partir, você pode partir de 25% a 90%, não vai partir com 100%, né, ele nem te permite, né, nem faz sentido, para que tu vai comprar uma software se é para partir com 100% da tensão, né? Então você pode variar de 50% até 90% da tensão nominal a partida, né? Você coloca o tempo que você quer de aceleração, de 1 segundo a 240 segundos, é isso, você regula, né? Você, por aquelas setinhas ali, você aumenta ou diminui, né? Ou pelo computador, né? Aqui você tem uma rampa, alguns outros parâmetros, né? Que você regula, que é o parâmetro 1 e o 2, né? O que é a tensão inicial, né? A tensão de partida e o tempo máximo de partida, que tem que ser menor do que 80% do que o tempo de rotor bloqueado equivalente. Aqui é um degrau de tensão, então ajusta o valor do percentual da tensão que será aplicada imediatamente após a software receber o comando de parada por rampa. Então você está aqui com a tensão nominal, né? Você pode ir desligando devagarinho, né? Ou você pode dar um degrau para depois ir desligando devagarinho também, né? Esse é o degrau de tensão, né? Que ele cai de 100% para 90% e para depois ir caindo devagarinho. Rampa de desaceleração, que tem tudo a ver com essa aqui, ou com essa aqui, depende do que você escolher. Então, você coloca o tempo aí de desaceleração. Olha aqui ó, o que eu falei do degrau, né? Esse é o degrau de tensão, né? Esse é o tempo de parada. Porque o teu objetivo, né, é fazer que a rotação pelo tempo, né, seja suave. Ou não, né? Depende. Né? Se é um elevador, às vezes você não quer que seja suave, mas não tão suave também, né? Que seja uma parada um pouco mais rápida. Aí você tem uma frenagem, né? Aqui uma parada suave. Uma frenagem é quando você coloca corrente contínua na máquina, né? Aí você faz ela frear mais rápido, claro que ela vai aquecer, né? E aqui a parada livre, né? Que é simplesmente desenergizou. Limitação de corrente, né? Você coloca, eu não quero que a corrente ultrapasse 300% da corrente nominal. Veja que aqui existem limites mínimos e máximos, né? De 1,5 vezes até 5 vezes. E claro que se você colocar essa corrente, por exemplo, 1,5 vezes e o motor não conseguir partir por conta da carga,
vai chegar um momento que o tempo vai ser muito longo e vai ultrapassar aquele tempo limite que você parametrizou e vai acusar um erro na soft starter. Olha, tempo limite excedido, né? Daí você vai ter que considerar aumentar essa corrente de partida, e se você não pode aumentar essa corrente de partida, você vai ter que dar teus pulos, tá? Você vai ter que mudar a característica da carga, talvez considerar colocar um inversor para partir essa máquina, né? Aí que você vai mostrar o profissional que você é mesmo, quando o pepino aparece. Então aqui nós temos um gráfico bastante interessante que vai mostrar isso que eu acabei de falar, né? Em preto aqui eu tenho a corrente, né? Veja que a corrente aumenta até chegar no limite, né? No que chega no limite, como é que eu controlo essa corrente para ela não aumentar? Não aumentando mais a tensão, né? Não aumentando mais a tensão. Se acontecer da corrente começar a cair abaixo da corrente limite, eu posso aumentar a tensão até a tensão nominal e eu tive êxito na minha partida. Agora, se acontecer da corrente dar no limite e eu não poder aumentar a tensão porque a corrente ela não caiu, né? Vai acontecer o erro 2, que é o quê? Que, olha, você aqui nesse ponto ela vai desligar e vai dizer, ó, passou do tempo que você programou. Você pode aumentar esse tempo? Talvez possa, talvez o motor suporte, né? Talvez a soft suporte, né? Você vai ter que calcular a corrente equivalente tanto do motor quanto da soft para ver se eles partem. É por isso que a gente aprendeu a calcular a tensão equivalente. Isso aqui é uma pequena tensão para pequenos ajustes, acho que nem compensa muito falar. O tempo da frenagem de CC, né? O tempo que você coloca a corrente contínua. Isso é lindo frear, mas tem que ver bem a questão do aquecimento, tanto do motor quanto dos tiristores, né? Então, esse tempo, do ponto de vista de vida dos componentes, é bom que seja o maior possível, né? Para frear lentamente. Mas aqui, me parece que é o tempo que fica a corrente CC sendo aplicada no eixo do motor. Então, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor, porque frear, freou. Se não frear, não freia mais. Tá? Então, para motores pequenos, tudo bem. Para motores grandes, é complicado. Nós vamos ver isso mais adiante. O nível de tensão de frenagem, claro que quanto menor o nível, melhor. E quanto maior o nível, melhor freia. É um compromisso. Aqui nós temos uma tensão chamada kickstart, que é o seguinte. Às vezes, uma partida com tensão reduzida não dá certo. Daí, o que o sujeito faz? Ele dá só um chute inicial, por isso que é kick, né? Ele parte só para quebrar a inércia, né? Daí, claro que vai ter uma corrente de pico durante um tempo muito pequeno, né? E depois ele volta para a tensão normal. Tá? Esse kickstart ele tem um tempo máximo de 2 segundos. O nível de tensão varia entre 70% e 90% da tensão nominal, né? E por padrão ele vem desligado de fábrica. Olha aqui, ó, o kickstart aqui, ó. Esse é o parâmetro 41, né? E aqui o parâmetro 2, que é o tempo de aceleração, né? E aqui é o tempo de kickstart, né? E aqui nós temos o P1, né? Que é a tensão de partida se não tivesse o kick, né? E o P42 é o último parâmetro que nós vimos aqui, ó, que varia de 70% a 90%, né? Esse
valor aqui está de 70% a 90% da tensão nominal. Esse pump control, né, tem a ver com controle de bombas, obviamente. A questão de desligar, que nós vimos, de desligar lentamente, fazer com que a tensão vá caindo lentamente e não simplesmente desenergizar o motor para ele a rotação ir caindo lentamente. Olha, aqui eu acho que são mais detalhes da soft que não compensam uma análise tão detalhada assim, não. O que eu posso mostrar aqui ainda? Aqui eu tenho uma ligação onde a corrente da soft é maior do que a corrente da bobina, né? Seria interessante, às vezes, até colocar essa soft aqui dentro, né? Porque aqui a corrente ela é a raiz de 3 vezes menor do que a corrente aqui fora, né? Aqui sim, aqui a corrente é igual à corrente nominal. Olha aqui, ó, que interessante colocar a soft aqui dentro, porque daí ela só fica com dividido por raiz de 3, né? Ou seja, 58% da corrente total. Bastante interessante essa ideia, né? De colocar soft dentro do delta e não fora do delta. Só que daí você tem que colocar esse parâmetro aqui, P28, como on. Só isso, né? Para saber que essa corrente, na verdade, não é a corrente nominal, e sim 1/3 da corrente nominal. 1/3 não, 57%, 1 raiz de 3. Aqui nós temos os modelos da soft, né, SSW04, né, nós trabalhamos com 03 bastante, né, como que ela funciona aqui, 3 vezes a corrente nominal durante 20 segundos, né, ou 4 vezes e meia durante 20 segundos. Isso aqui é bom para calcular a corrente equivalente, né? Fusíveis recomendados, fiação. Olha aqui, ó, o ampere ao quadrado vezes segundo do... Aqui embaixo, ó, do SCR, que é o tiristor. E aqui, detalhes de ligação, né? Nada demais. E, por fim, né, como acionar vários motores com uma única soft starter, né? Então, veja que essa soft starter, ela vai acionar esse motor, né? Então, ela está partindo ele aqui, ó, lentamente, né? Daí, depois de um tempo, quando ela chega na tensão plena, o que acontece? Você pode ligar um contator, né? Vai passar por um contator e esse motor fica num contator. E aí, depois, você usa essa soft, né, para ligar, não apareceu aqui, mas para ligar esse motor. Daí depois você liga esse motor nesse contator e essa soft para ligar o outro motor. Isso no passado era uma prática bem mais comum, tá? Hoje já não é mais tão comum, porque a soft ela tem baixado bastante de preço e ela já tem as proteções inerentes a ela, né? E aqui você vai ter que deixar esse motor com as mínimas proteções aqui também, o que vai ter seu custo. Muito bem. O que é uma soft starter? Michel, o que é uma soft starter? É um dispositivo que suaviza as partidas, professor. Meu Deus, mas perfeito, perfeito. Tem defeito a soft starter, Simon? Vamos botar defeito nela. Que defeito que ela tem? Se você está aí, fazer que nem o espiritismo, mande algum sinal. Tá por aí, Simon?
Estava tentando abrir o microfone aqui, professor. Ah, tá. Já deu até um pânico agora. Não achava mais onde apertar. Dependendo do caso, sim, ela vai ter, né? Não vai ser tão eficiente. Eu vou te pedir o seguinte, Simon, então, ela baixa a tensão na partida, isso já me disse o Michel, né? Mas ao baixar a tensão na partida, o objetivo é baixar a corrente. Baixa alguma coisa que eu não quero? Sim. O quê? Agora fugiu o nome ali, professor. A força, né? A A força. Isso, conjugado, a força. Isso aí. Então, ela não consegue manter o torque do motor, né? Que em algumas situações é importante que você mantenha esse torque. Né? Por quê? Por que não? Bom, existe uma equaçãozinha que a gente pode deduzir a partir dessa aqui, né? E igual a menos N de φ dt. Tudo sai daqui. Tá? E daqui a gente consegue tirar que a tensão por espira de uma bobina, de qualquer bobina, do transformador, do motor, do gerador, né? Ela é igual a raiz de 2, número lindo, raiz de 2, vezes π, outro número bonito. Isso aqui vai virar o número mágico que vocês vão ver em alguns livros, 4,44, vezes o fluxo de pico mútuo entre rotor e estator, entre primário e secundário, vezes a frequência. Esse fluxo tem tudo a ver com aquele fluxo lá, né? Claro que isto daqui, ó, só dá certo para ondas senoidais. Essa fórmula não dá certo para outro tipo de onda. Se eu baixo a tensão e não baixo a frequência, naturalmente o fluxo baixou. A soft não mexe na frequência. Logo, o fluxo vai baixar. O conjugado de qualquer motor do mundo é uma constante de fabricação vezes o fluxo vezes a corrente. Bom, corrente, quando eu digo aqui a corrente de armadura, que seria a corrente do rotor, no caso, tá? Se baixou o fluxo, tá na cara que baixou o conjugado. Né? Vamos supor que isso aqui até se mantenha constante. Talvez fosse melhor eu simplesmente ter escrito assim, ó, que o conjugado ele é proporcional ao fluxo magnético. Fica mais fácil. Geralmente o fluxo vai ser muito importante no motor por causa da diferença de posição do plano zero do motor. Que é o plano quando ele não está gerando mais torque, no caso, né? Na fase da bobina ali. Você falou difícil para mim. Agora, Júlio, repita, por favor. Quando você tem que ficar de olho que quando o motor está gerando muito torque, geralmente muita corrente, o teu fluxo ali ele vai ter uma variação, e essa variação vai fazer com que em alguns momentos o rotor ali, a armadura, ela vai estar em paralelo com o teu fluxo magnético, e daí ela não vai estar gerando torque no motor, então você saturou ele em questão de torque, né? Por isso que tem que ficar de olho no fluxo, né? Bom, um ponto nós concordamos 1000%, tem que ficar de olho no fluxo. Agora eu vou tentar entender todo esse teu raciocínio. É porque conforme você vai aumentando a corrente do motor, ele vai aumentando a densidade do fluxo também. Sim, então todos já fizeram máquinas elétricas aqui? Tá finalizando a 2 agora. Tá, ótimo, ótimo. Então, o modelo de um transformador ou de um motor de indução, eu vou desenhar aqui agora, tá? Do motor de indução, só do motor de indução. Tá? Eu não preciso colocar aquele ramo de resistência aqui que tem o transformador no motor, porque o campo magnético do motor fica todo no entreferro, daí eu não tenho essas perdas aqui, são desprezíveis. Então, aqui eu tenho o estator, fazer com S, e o rotor com R. Esse é o fluxo mútuo. O que acontece? Eu alimento aqui, crio um fluxo,
E o rotor também cria um fluxo que se opõe a esse fluxo. E pode acontecer de um fluxo cancelar o outro, mas não sei se é isso que você está falando, Júlio. Era disso que você estava falando, Júlio, ou não? Oi. Eu esqueci de desmontar, estava falando sozinho. Era Quando, desse... É praticamente isso. O fluxo ele vai ter uma distorção por causa da indução interna do próprio da armadura também, né? A armadura ela vai acabar gerando campo também. A gente tá falando até do motor CC aí, né? É verdade. É o motor CC principalmente, mas o trifásico também acontece isso um pouco. Também. É um pepino ainda mais para frente. Eu quero até apresentar agora os pepinos mais simples, tá? Porque isso daí é uma forma de você conseguir fazer uma avaliação da saturação do motor também, né? Em caso de regime de trabalho, você vê qual que é a variação do plano zero dele, do motor, você consegue ter uma ideia de o quão máximo do torque você está tirando do motor, né? Se você está tirando o torque máximo nominal, ou além disso, ou menos que isso. Entendi. Quando a gente vê controle vetorial, a gente vai ver bem isso aí. Agora eu só quero fazer um seguinte desafio aqui, ó. Um motor nosso aqui do Brasil de 60 Hz, como que ele funcionaria no Paraguai, que é 50 Hz? Bom, no Paraguai a frequência é maior. Se a frequência é maior e a tensão é a mesma, vamos pôr 220 aqui, 220 lá, né? O fluxo vai ser menor. Se o fluxo é menor, um motor que a WEG produz para o Brasil e que vai para a Europa ou para o Paraguai, ele vai estar superdimensionado em termos de ferro. Por quê? Não, falei bobagem. Não pode ir para lá. A frequência é menor lá. Eu estou falando ao contrário. Um motor feito no Paraguai que vem para o Brasil, né, ele vai estar superdimensionado em termos de fluxo magnético. Ele vai ter bastante ferro. Mas ele vai ter menos fluxo do que ligado no Paraguai. Então, ele vai ter menos torque aqui. Mas vai ter 20% a menos de torque, porque tem 20% a mais de frequência. Mas, em geral, esses motorzinhos domésticos não dá problema nenhum. Agora, um motor feito aqui no Brasil e que for para o Paraguai ou para a Europa, vai dar problema. Por quê? Porque ele vai trabalhar numa frequência menor, logo o fluxo vai ser maior e ele vai estar trabalhando na saturação. E a saturação, que você bem tocou aí, Júlio, é um problema sério. Porque se eu pegar aqui o fluxo magnético pela corrente do motor, ele tem esse comportamento aqui, ó. Nem tão bonzinho assim. Ele dobra mais. Tem esse comportamento aqui. Ele já é fabricado para trabalhar mais ou menos aqui, ó, lá onde ele entorta, que a gente chama de joelho. Agora, se você aumentar esse fluxo em 20%, vamos supor que você venha para cá, em quantos por cento você aumentou a corrente só de magnetização, só a vazio? Passou da corrente nominal do motor já, só a corrente de magnetização e esse motor vai queimar. Motor ou transformador. Então, coisa que foi feita para 50 Hz, só trabalha a 50. Coisa a 50 ou menos. A 50 ou mais, meu Deus. Coisa que foi feita a 60 Hz, só trabalha a 60 ou mais. Ah, mas e como é que o inversor de frequência funciona com 30 Hz? É porque cai a frequência e cai a tensão. Daí o fluxo fica constante. A grande vantagem do inversor é que ele diminui ou aumenta esses dois ao mesmo tempo. Diminui este e este ao mesmo tempo e mantém o fluxo constante. O inversor mantém o fluxo constante, a soft não. A soft faz o fluxo cair. A estrela triângulo, o autotransformador faz o fluxo
cair. Tranquilo? Tranquilo, Aí professor. mantendo... Quer falar aí, professor? Pode falar, Michel. Aí mantendo o fluxo, mantém a corrente, né, professor? Principalmente o torque, a corrente e o torque. Mantém os dois. Mas o nosso objetivo é não perder torque. Claro que na prática isso dá certo até uns 10 Hz por ali, depois começa a complicar. Não é tão lindo, mas já tá bom. Já tá bom. Muito bem. Eu vou pedir ali no Teams depois só um relatóriozinho de vocês, tá? Eu vou pedir o seguinte relatório. Um motor, vocês vão escolher um motor pode ser de um elevador, né? Um motor que parta, vou pegar aqui um motor de 300 CV. Não, vamos ser tão exagerado. Um motor de 150 CV. Que parta 8 vezes por hora. Com 4 vezes e meia a corrente nominal. Tá? Eu vou colocar no Teams isso aqui bem certo para vocês. Eu gostaria de saber uma soft starter de mercado, não importa a marca. De preferência que cada um venha com uma marca de motor e de soft diferente. Tá? Isso até a próxima aula. Acho que é tranquilo, não é? Uma soft para um motor. Vocês podem até escolher a condição de partida, tal. Só não pega uma condição de partida muito suave para o motor ser de 300 amperes e a soft de 300 amperes também. Molezinha, não é? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá? Eu vou ficar aqui, tá? Você, professor, vai passar no Teams daí, né? Eu vou colocar agora no Teams. Eu vou colocar agora no Teams. E vou ficar agora aqui, meio à disposição. Vocês vão me perguntando, mas a minha parte de fala hoje já acabou. Tá? Quem quiser, enfim, quem quiser tá dispensado, né? Mas eu aconselho muito que vocês já comecem agora, porque aproveitar esse tempo até as 10h30, né? Para fazer esse exercício, mesmo porque eu vou ficar aqui. Eu não vou desligar a câmera, nada, né? Eu vou ficar por aqui. Vocês podem... A câmera talvez sim, mas eu vou estar aqui. Tá bom? Um abração. Tá. Valeu, professor. Um abraço. Boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite, imagina. Eu vou ficar por aqui. Tchau, tchau.